Continuando aqui com números decimais, vamos ver o que isso quer dizer, né? Chama-se de fração decimal toda fração cujo denominador é 10 ou potência de 10. Então, fração decimal seria 7 décimos, 3 centésimos ou 27 milésimos. Tá bom. O que seria um número decimal? As frações decimais podem ser escritas sob a forma de números decimais. Bom, faz sentido, né? Que nem eu falei, 7 dividido por 10, aqui quando tu divide um número por 10, a vírgula que está aqui na frente do 7 vai se deslocar uma casa para a esquerda. E aí, como tu não pode deixá-la sozinha aqui, tu bota um 0, vírgula, aí o número. Aqui, como tu está dividindo por 100, então ela se desloca duas casas para a esquerda, tá? Na frente do 3 aqui a vírgula parada, tranquila. Tu dividiu por 100, tem que deslocá-la duas casas para a esquerda. Nada muito complicado de se compreender, não é mesmo? Coisas que a gente já sabe. Tá. Nos números decimais, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. E assim, só retornando uma coisa, quando eu falo que são coisas que a gente já sabe, é porque eu tô assumindo que se tu tá assistindo esse vídeo, tu tá vendo isso como um resumo do conteúdo do ensino fundamental. Tu não tá assistindo isso aqui porque tu precisa aprender esse conteúdo de primeira, assim, tu não sabe nada disso daqui. E aí fala, vou assistir essa playlist aqui que eu vou entender as coisas. Claro que eu vou fazer vários exemplos, a gente vai fazer um monte de questão de todos esses assuntos aqui, a gente não vai deixar nada passar. Mas o meu intuito não é ensinar ninguém a fazer nada disso, né? Assim, do zero, a partir do zero. Então, minha intenção aqui não é ensinar você a sair do zero. Não sei determinado conteúdo, vou assistir o vídeo ali dele que eu vou aprender. Vai aprender, vai entender como é que funciona, mas não vai ser a melhor explicação do mundo, não vai ser a explicação mais completa, né? Então tu tem que tomar esse cuidado aí. Toda vez que eu falar, isso aqui a gente já viu, é porque eu estou tratando esses vídeos aqui como se fosse uma revisão. O livro de ensino médio que eu estou fazendo é meio que uma revisão, mas não é bem isso, né? Porque a gente está fazendo todas as questões. Então, a gente está vendo todo o assunto e fazendo tudo. Então, não dá para chamar de revisão, né? Que nem isso daqui, que a gente só está olhando a parte principal do assunto e fazendo algumas das questões envolvendo esse assunto, só para relembrar e para fixar as coisas. Então não confunda as coisas aqui, né? Isso aqui é uma revisão do ensino fundamental. A gente está fazendo junto, olhando todos os assuntos e vendo, olha, isso eu devia saber. Eu estou no ensino médio e não sei essa parte, mas está lá, faz parte do ensino fundamental também. Então é só isso para nós, né? Tá, vamos voltar para cá. Nos números decimais, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Então, parte inteira seria o zero, e aí parte decimal é do outro lado da vírgula aqui. A esquerda da vírgula, parte inteira, direita da vírgula, parte decimal. Muito bem. Então, 15 é parte inteira e o 431 é parte decimal. Muito bom, muito bom. Leitura de um número decimal. Legal. Para ler um número decimal, procedemos do seguinte modo. Lê-se os inteiros, essa é a parte decimal, em segundo lugar, seguida da palavra. Então, décimos se houver uma casa decimal, centésimos se houver duas e milésimos se houver três. Então, seriam 5 inteiros e 3 décimos, porque só tem uma casa decimal aqui depois da vírgula. 1 inteiro e 34 centésimos, porque tem duas casas depois da vírgula. 12 inteiros e 7 milésimos, porque são 3 casas depois da vírgula. Tá. Quando a parte inteira for zero, lê-se apenas a parte decimal. Então, 4 décimos. Tá bom, legal. 0 inteiros é meio complicado, né? Então, faz sentido. 38 centésimos, né? Décimo, né? Porque é duas casas. Tá. Quais das frações abaixo são decimais? Bom, fração decimal é aquela que está sendo dividida por um múltiplo do 10, né? Ou acho que é só 10, 20, 30.
Acho que é isso. Ou não, né? Esse 20 aqui não conta. Acho que o 20 não conta, né? É só 10, 100, 1000. Tá, então é só esses aí. Então, esse 1000 aqui tá de boas. Esse 10 ao quadrado também, porque é 10 vezes 10 é 100. Então tá tranquilo. O 100 tá aqui. Esses 70 mil não dá. 50 também não tem como. 100 aqui embaixo. Tá, então é só isso. É 10, 100, 1000, 10 mil e assim por diante. Legal, legal. Então entendemos isso aí. Escreva em forma de número decimal. Aqui, bom, já fez, né? 5 décimos, então o 5... Aqui, como não tem nada inteiro, né? Então a gente assume que não tinha nada na parte inteira, então ia ser 0, alguma coisa, né? Muito bem, 43 centésimos, de novo. Se não ficou nada escrito inteiro aqui, que nem essa daqui, que nem a D, né? 7 inteiros, essa é a parte pro lado esquerdo da vírgula. Tá, então a gente perdeu essas porque tem a resposta. Bacana. Transformação de fração decimal em número decimal. Para transformar uma fração decimal em número decimal, escrevemos o numerador e separamos à direita da vírgula tantas casas quanto são os zeros do denominador. Exemplo: 42. Tá, então acho que... Vamos ler de novo aqui que eu acho que deu para compreender. Então, para transformar uma fração decimal em número decimal, escrevemos o numerador e separamos à direita da vírgula tantas casas quantas são os zeros do denominador. Então, se a gente tiver um número, então, que a gente sabe a resposta, né? Seguro que a gente sabe, é só pegar minha canetinha. Por exemplo, 22. Não, 21, tá aqui, ó. 21 dividido por 10, né? Vamos pegar o básico primeiro, coisa prática. 21 dividido por 10, eu sei que se a minha vírgula tá aqui, ela vai vir uma casa para a esquerda, né? Porque eu estou dividindo por 10. Foi assim que eu guardei essa informação, né? Quando eu faço essas divisões. Então, na minha cabeça é sempre isso que eu estou fazendo. Estou deslocando a vírgula aqui. Então, eu botaria 2,1, né? A vírgula estava ali. Você deslocou uma casa para a esquerda. Como é que o livro diz mesmo, né? Que o velho já não lembra mais. Para transformar uma fração decimal em número decimal, escrevemos o número, o numerador, e separamos, tá? Então a gente, espera lá. Escreve o numerador. Ou melhor, né? Vamos fazer aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, 21 décimos, que eu sei que é 2,1, já tranquilamente eu sei a resposta disso. Então, como é que a gente faria? Tá? Deixa eu só arrumar aqui. Então, tu escreve o numerador é 21, e separa ele pelo que mesmo? E separamos a direita da vírgula, então seria, né, se a vírgula tá aqui, né, a direita tá para cá, seria para cá, a direita da vírgula, tantas casas quanto são os zeros do denominador. Então a minha vírgula, eu vou botar ela bem aqui e vou separar as casas aí. Então só tem uma casa, só tem um zero no denominador, então ficaria só uma casa à direita da vírgula. Então é isso, tu escreve o numerador e olha para os zeros que estão aqui embaixo e aí tu separa. Por exemplo, sei lá, se a gente tivesse um número maior aqui, vamos botar 1, 2, 3, 4 dividido por 100. Já fica uma coisa um pouco melhor. Então, de novo, vamos organizar isso daqui, né? Quanto é que isso aqui dá? Bom, primeiro então vamos escrever o numerador, né? Primeira coisa, a gente não vai botar direto a resposta. 1, 2, 3, 4 é o meu numerador. Eu vou separar a direita da vírgula, que ela ainda não existe, eu vou ter que escolher uma posição para ela aqui. Tantas casas quanto forem as casas quanto forem os zeros aqui do denominador da minha fração. Então aqui eu tenho 2 zeros, então eu sei que eu tenho que botar a vírgula num lugar em que 2 casas fiquem à direita dela.
Então seria aqui mesmo, ó. Que daí aqui eu sei, ó, separei, ó, duas casas vão ficar à direita, que é o mesmo número de zeros que eu tenho no denominador. Então é só isso. Então era mais simples ainda do que... Eu não sei se é mais simples do jeito que eu faço, né? Porque eu sempre penso, né? Cada zero aqui, ó, que tu estiver dividindo, tu vai deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Se tu tem dois zeros e a tua vírgula inicialmente está aqui na frente do 4, e ela não, tu não tá vendo ela, mas ela se encontra ali. Então, se tem dois zeros aqui, eu estou fazendo essa divisão por 100, então eu vou deslocá-la duas casas para a esquerda. Então ela ficaria aqui no meio, é 12,34. A regra do livro também é útil, é bem consistente, né? Do livro, eu estou sempre falando regra do livro, o autor está ensinando uma coisa que já é um negócio que é aceito por todo mundo, é uma convenção, né? Foi convencionado que tem que ser desse jeito, então a gente faz. Será que existe essa palavra, convencionado? Acho que não, né? Então, se não existe, paciência, tá? Então, o 42, ele escreve o número aqui e ele sabe que tem que ficar uma casa à direita da vírgula aqui. Então, ele vai botar a vírgula no meio aqui, entre o 4 e o 2. O 135 por 100, temos que fazer ou a gente só olha e procura as questões depois? Não, vamos escrever, né? 135 dividido por 100. Então essa daqui seria a letra A. Não, esse aqui é o meu exemplo. A era 42, né? Então, diz que essa é a A. Ou a B, vamos botar aqui. Vamos separar as coisas do jeito certo, né? Então essa é a letra B. Então, quanto é que é mesmo? Porque o velho não lembra. 135 dividido por 100. E a gente bota o sinal de igual aí e segue as nossas vidas. Então, muito bem. Então, o que a regrinha manda tu fazer é tu escrever o numerador e agora tu vai separar esse número aqui por uma vírgula em algum lugar. E onde é que essa vírgula vai ter que estar? Ela vai ter que estar num lugar em que fiquem duas casas à direita dela ainda. Por quê? Tem dois zeros aqui no teu denominador, então a nossa vírgula ficaria aqui mesmo, né? 1,35, porque daí ficam as duas casas à direita da vírgula. E essas duas casas aí são por conta dos dois zeros aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Então tá bom. Ele explica alguma coisa? Ele só fala denominador 10, um algarismo depois da vírgula. 2 algarismos, 3, tá. Quanto à quantidade de algarismos do numerador, ou melhor, quanto a quantidade de algarismos do numerador não for suficiente para colocar a vírgula, acrescentamos zeros à esquerda do número. Tá bom, para obedecer, né? Que aqui tu sabe que tem que ficar 3 casas à direita da vírgula. Então, se tiver só o 1 dividido por 1000, tu ainda assim vai ter que respeitar isso. Tem que ficar 3 casas à direita. E à esquerda da vírgula, se não tem nada para colocar, tu coloca um zero. Que nem foi o caso aqui, né? Então esse exemplo até era bem bom se a gente tivesse feito, mas não fizemos. Vamos pegar outros aqui. 29 dividido por 1000. Então, vamos botar aqui. E essas daqui eu estou fazendo, porque de novo, né? Mesmo que seja um resumo, isso aqui é útil da gente entender qual é que é a regrinha que é usada por todo mundo. Então, essa é a B, né? Botamos... É A, né? Voltou, resetou os exemplos aí. Esse é o exemplo A aí nesse caso. Então é 29 dividido por 1000. Por 1000 eu falei. Pronto, obrigado. Obrigado. Hoje vai ser uma noite fria. Mas tá bom. Vou gravar acho que só 2 vídeos por dia agora e eu tenho que focar um pouco também no curso de programação que eu tenho que retornar a fazer, né? Eu tenho o curso de português que eu parei. Ali tem que também tirar um tempo para isso. Então vai ser mais tranquilo. 2 vídeos por dia vai ser ótimo. A gente consegue terminar esse livro aqui rápido e os outros também. E agora é só um livro que eu vou fazer por vez, então a gente foca naquilo ali, fica muito mais fácil. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Porque daí eu já tô no embalo, né? Eu termino um vídeo, já começo outro, eu já sei o assunto que eu tava resolvendo, então
vai render muito melhor. E nota-se que o meu português é bem precário, né? Tá, então aqui a gente repete o numerador, né? E aí tu tem que deixar 3 zeros à direita da vírgula. Bom, ou não, 3 zeros não, 3 casas decimais à direita por conta dos 3 zeros do denominador. Mas aí só tem 2, então se tu botar a vírgula aqui, ainda falta uma casa, precisaria ter 3, então tu põe outra aqui para completar, põe um 0 aqui, que completa. Ah, mas vai ficar vírgula 0 alguma coisa? Não. Põe um 0 do outro lado da vírgula, e se não tem mais nada para colocar, coloca esse 0 e o número vai ficar 0,029. E é só isso, mesma regra, a gente só tem que lembrar de obedecer isso, né? A quantidade de casas aqui depois da vírgula. Então, tá bom. Vamos lá, letra B, que provavelmente vai ter outro exemplo. Pro A é 0,029, perfeitamente. Eu não queria ver a resposta, né? Isso que fica... Ah, não, a B não vai, eu não vou ver, quer ver? Eu vem bem devagarinho aqui e a gente não vê. Tá, então é 7 sobre 1000. Muito bem. Então, 7 sobre 1000. Tá certíssimo, certíssimo. Vamos lá, vamos botar aqui, arrumadinho. Tá. Então, eu tenho que colocar a vírgula, vou botar ela aqui. Na verdade, assim, ó, eu coloco o numerador primeiro. Tá. Agora eu tenho que colocar a vírgula num lugar em que fiquem 3 casas decimais à direita dela. Aí tu olha e fala, botei a vírgula aqui atrás do 7, mas já não deu, né, cara? Primeiro que tu tem que botar um 0 aqui daí, né? Você já não tem o que fazer. Tu botou a vírgula ali e só deu uma casa decimal depois da vírgula. Aí tu fala, bom, eu preciso de 3, por causa dos zeros lá. Então se eu botar 2 zeros aqui, eu ajusto isso daí. E fica certinho. 3 casas decimais depois da vírgula. Bonitinho, bonitinho, do jeito que ele quer. E é isso aí. Tá vendo como é simples? É só seguir a regra. Mais uma regra que a gente tem que decorar, né? 0,007. Muito bem. Vamos ver se tá certinho. 0,007, exato. Então tá bom. Mais uma regrinha. Transforme as frações em números decimais. Então, aqui a gente vai fazer, tá? Pelo menos algumas dessas daqui a gente vai... Ah, mas a resposta... Foda-se a resposta. O que importa é tu decorar o método para chegar na resposta. Pouco interessa a resposta. 3 décimos. Então, 3 dividido por 10. O que a gente faria aqui? Vamos copiar, vamos ajustar para ficar certinho na forma de fração. Se ajeita, rapaz. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Tu copia o numerador, mantém ele aí, e tu vai ter que colocar a vírgula num lugar em que fiquem, como aí é um 10, né, só tem um 0, uma casa decimal depois à direita da vírgula. Então pronto, coloquei a vírgula aí e garanti que tem uma casa decimal à direita dela. Só isso? Não, né, cara? Não pode deixar só a vírgula. E se não tem mais nada do lado esquerdo dela, tu tem que botar um 0. Então, ficaria 0,3. Parece consistente a regra, né? Então tá. Vamos para B. Aqui é 0,3, tá certo? 45 décimos. Então, 45 sobre 10. O que acontece aí? Não dá para dizer ainda, né? A gente tem que deixar na forma de fração aqui. Pronto. Tá, bom. O que a regra manda a gente fazer? Primeiro tu tem que copiar o numerador do jeito que ele estava ali. Pronto, copiei o numerador. Agora tu tem que largar a vírgula num lugar em que fique só uma casa decimal à direita dela. Então vai ser no meio aí, né? Se eu colocar a vírgula exatamente no meio do 4 do 5, vai ficar uma casa decimal à direita da vírgula, respeitando o fato de ser só um 0 aqui no denominador. Então, 45 dividido por 10 é 4,5. Legal, né? Muito bonito. Vamos fazer mais alguns para a gente gravar essa regra bem. 517 por 10. Ah, mas tudo por 10.
tudo por 10. Vamos pegar uns por 100 então. O E aqui, 57%. Não adianta, né? Tudo por 10, mesma coisa sempre. A gente tem que pegar uma variedade. 57%. O que a gente faz aí? Vamos arrumar você e você. Claro, não, e daí tu desfaz ele em vez de ajustar. Obrigado. Tá. Então o que a gente tem que fazer? Copia o numerador primeiro, não faz mais nada, copia ele. Aqui eu tenho que colocar a vírgula num lugar que fique em 3 casas decimais à direita dela. Não, 2, né? É 2, eu só sei. Então é 2 zeros ali. Então, se eu colocar a vírgula aqui atrás do 5, ficam 2 casas à direita. Tá tudo ótimo, mas a resposta não tá pronta porque não pode ser só vírgula 57. Se ela tá sozinha aí e não tem mais nenhum número aqui, então tu coloca um 0. Então, 0,57. Para a letra E, vamos fazer a F. Então a F, depois a gente olha a resposta das duas aqui, não tem problema. Ah, aqui tem uma melhor, ó. Aqui tem 4 números, né? Então a G aqui é 1634. Então vamos trocar da F para G. Vamos lá. 1634 dividido por 100. Depois a gente pega umas dividido por 1000 também ali, não tem problema. Lembrando que essa regra vai valer, né, para 10.000 dividido por 100.000, não importa, gente. Isso aqui é só para te gravar a regrinha na tua cabeça. Só serve para isso. Então, o que eu tenho aqui? Primeira coisa, eu sei que eu tenho que repetir o numerador. Então, copiá-lo de novo. 1634. Agora, eu tenho que colocar a vírgula aqui entre esses números, ou em algum canto aqui, de modo que fiquem 2 casas decimais à direita da vírgula. Então, tu já viu que se eu botar entre o 6 e o 3 aqui a minha vírgula, aí eu vou ficar com 2 casas decimais à direita, e aqui eu não preciso botar 0 porque tinham números aqui à esquerda da vírgula, então tu não tem por que botar um 0, né? Não faz sentido. Então aí ficaria 16,34. Vamos verificar as duas respostas. Primeiro aqui deu 0,57, aí que a gente fez, tá aí ó, 0,57, e a G 16,34. Então, muito bom, acho que vai ter coisa dividido por 1000 aqui, né? Vai. Eu vou tentar puxar um pouquinho pra cima aqui para ver a resposta só de uma de cada vez, deixar ele bem no cantinho. Então aí é 5.114. Então vamos botar aí aqui. Vai ser 5.114 dividido por 1000. Isso aqui vai ser igual a alguma coisa, né? Vai saber o que vai dar isso aqui. Vou ajustar aqui. Bom, tá. Então a gente primeiro copia o numerador, né? Tá vendo? Ó, tu sempre segue a mesma receita de bolo, que a chance de tu ter problemas ou de tu errar a questão é muito menor. Então 5114. Pronto, escrevi o numerador. E agora? E agora eu tenho que colocar a vírgula aqui de modo que fique em 3 casas decimais à direita dela. Então se eu botar aqui entre o 5 e o 1, tu vai ver aqui que vai ficar 1, 2, 3 casas decimais à direita da vírgula, e atrás dela tem um 5, então não tem por que botar 0. Então é só isso aí, por conta desses 3 zeros aqui, né? Agora a gente está dividido por 1000, né? Então sempre vai ser 3 zeros. Então 5,114. Então 5 inteiros e 114 milésimos. Eu acho que é isso, né? 5,114. Eu até já me esqueci de como escrever isso aí. Como falar, né? Ler o número. Então, essa outra é a mesma quantidade. Então isso aqui daria 2, eu quero uma coisa diferente. Tá. Mesma quantidade de números, ó. Tem 4 aqui em cima, então vai dar 2,856. Então tu já pegou a manha. Eu quero uma coisa que o número seja menor.
Não tem. Só tem a M aqui, que o número é maior um pouco ainda. Que é 15.238. Não tem um número pequeno dividido por 1000, que era o que a gente queria ver. Porque daí tu vai ter que compensar com zeros, né? Quando tu divide tipo, dividir 1 por 1000. Tu tem que colocar vírgula, então. Aí tem que ficar 3 casas decimais à direita da vírgula. Aí tu fala, bom, mas daí 1 por 1000 ia ser só ter o 1 ali. Aí tu tem que colocar 2 zeros a mais. Mas não tem esse tipo de divisão. Então a gente vai fazer a M aí. Que não tá perto disso, mas paciência. Tá. Então é 15.238. 15.238 dividido por 1000. Isso vai dar quanto? Ninguém sabe, ninguém viu. Muito bem, muito bem. Bom, primeiro eu tenho que copiar o numerador, né? Então 15.238. Agora eu tenho que colocar a vírgula num lugar aqui, de modo que fique em 3 casas decimais à direita dela. Então, se eu colocar ela bem aqui entre o 5 e o 2, aí vão ficar 3 casas à direita por conta desses 3 zeros aqui, né? Que são os do 1000. Então, 15.238 é o número que a gente obteve. Vamos ver se está certo. Ah, não era 1000. Era dividido por 10.000. Eu não vi. Desculpa, perdão. Eu não vi, realmente. Então não é 1000, é 10.000. 4 zeros aqui. Eu não vi. Tá, então tem que ficar 4 casas decimais à direita da vírgula. Então se eu colocar ela entre o 1 e o 5 aqui, eu respeito isso, né? Então tem 4 casas aqui por conta desses 4 zeros. Eu definitivamente não tinha visto que era 10.000 aqui, eu não tinha contado os 4 zeros aqui. Mas tá, 1,5.236. Não, 38, tá. Transforme em frações os números decimais. Transforme as frações em números decimais. 2 é bem parecido com essa, só que essa daqui daí tu tem que completar, né? Vai ter que fazer essas coisinhas de completar a vírgula aí que vai faltar. Então, completar os zeros, né? Que vai faltar. Então, 2, vamos lá. Letra A é 9 por 100, né? 9 dividido por 100. Muito bem. Peraí que eu vou botar um sinal de igual aqui pra não jogar pro meio ali. Essa porcaria dessa fração. Então tá, 9 por 100. Bom, a gente copia o 9, né? Copia o numerador. E agora tu tem que colocar a vírgula num lugar que fica em 2 casas decimais à direita dela. Aí tu olha aqui, só tem um 9, né? E tu fala assim, cara, o lugar mais longe que eu posso botar vírgula aqui é aqui, ó. À esquerda do 9. Mas aí tu vai olhar e falar, bom, primeiro que só a vírgula não dá. Então eu tenho que botar um 0 aqui. Mas ainda não dá, não está respeitando o que a gente precisa fazer, que é ter 2 casas decimais à direita da vírgula. Tu fala, bom, não tem problema, eu boto um 0 aqui e completa. E é isso, 0,09. Então a gente resolve essa questão desse jeito, simples assim. Quem diria, né? Então 0,09. Então 3 por 1000. Era esse tipo de coisa que eu queria ver, né? Então, mas não 4, né? Pô, 3 dividido por 1000. De novo, não tem mistério nenhum. Vamos só organizar isso daqui. Então, copia o numerador. E vai ter que pôr a vírgula aí, né? Em algum canto. Tu diz, ó, o mais afastado que eu consigo colocar, né? Para deixar o máximo de casas decimais à direita dela, é se eu colocar a vírgula atrás do 3 aqui, à esquerda dele. E mesmo assim não é o suficiente. Pois é, não é o suficiente. Porque tu quer 3 casas decimais. Então, primeiro que aqui tem que botar um 0, não pode ser só vírgula 3. E aqui entre a vírgula e o número, aí tu bota mais 2 zeros aqui para completar as 3 casas decimais que precisam, né, que faltam aí. Por conta dos 3 zeros aqui que estão do 1000, né, que tá dividindo aí. É só isso, legal. 0,003. Tá aí a resposta. 65 por 1000, letra C. Vamos fazer? Claro.
letra C, então 65 dividido por 1000. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão. Pronto. Então, o básico de sempre, copia o numerador. E agora tem que posicionar a vírgula aí, de modo que fique em 3 casas à direita dela. Aí tu fala assim, pô, mas se eu colocar a vírgula na frente do 5, se eu colocasse ela aqui, não dá, né? Daí não tem nenhuma casa à direita da vírgula. Se eu colocar entre o 6 e o 5, vai ter só uma casa decimal à direita da vírgula também. Eu não quero. E o máximo que eu posso fazer é colocar ela aqui, atrás do 6. E mesmo assim não deu, mas ficaram 2 casas à direita. Então primeiro que tu não pode colocar só ela desse jeito, tem que botar um 0, vírgula. E aqui para completar a direita dela, né? Se tu botar mais um 0, dá certinho, né? 3 casas decimais à direita da vírgula. Exatamente deste jeito. E se tu percebeu, tu precisa ter as 3 casas decimais, mas tu não pode botar o 0 aqui, ó. Tu não pode fazer isso. Tu não pode botar o 0 entre o 6 e o 5, não. Tu tem que ser do lado da vírgula aqui, ó. Então ele tem que nascer aqui. Do mesmo jeito que esse 0 nasceu aqui do lado esquerdo dela aqui, ó. Ele estava coladinho com ela, deu cria, nasceu um 0. E aqui precisava de mais um para igualar as coisas, ela deu cria, nasceu um bem do lado dela, não no meio dos 65 e nem na frente do 5 lá. Então é coladinho com a vírgula. Se tu vai adicionar zeros aí para completar as coisas, tem que ser do ladinho dela. Colado, para dar certo, para funcionar. Então a gente já entendeu isso também. Olha só que maravilha. Então a resposta aqui é 0,065, vê? Tá muito bem. E 47 dividido por 1000. Será que tem mais algum um pouco mais difícil que essa? Tem. Tem 9 dividido por 10.000. E agora eu vi que são 4 zeros. Não tem problema nenhum. Vamos fazer. 9 dividido por 10. 1, 2, 3, 10.000. Tá. Quanto é que vai dar essa brincadeira? Eu não sei. Vamos organizar isso aqui. Essa aqui não é a D, né? Essa aqui é a E. Eu já pulei. Pulei algumas. Muito bem. Então, primeira coisa, sempre, né? Tu copia o numerador. E agora? Se eu colocar a vírgula aqui na frente do 9, quantas casas decimais vão ter ali? Nenhuma, então não dá. Então, se eu colocar atrás do 9 aqui, ó, já ficou com uma casa decimal depois da vírgula, mas não é o suficiente. E além disso, eu não posso ter vírgula 9, então um 0 nasceu aqui, ó. Tá coladinho com a vírgula, nasceu um 0. Pronto, já deu uma melhorada na coisa. Mas não é só isso. E agora? Bom, eu preciso ter 4 casas decimais depois da vírgula, né? O número está sendo dividido por 10.000, são 4 zeros ali. Eu tenho só uma casa, então se eu botar um 0, eu fico com 2 casas decimais, 2 zeros, eu fico com 3. Se eu botar mais um, aí sim, fico com 4 casas decimais depois da vírgula, e é só que eu preciso. A direita dela, né? Então é isso. E esses zeros nasceram todos colados aqui na vírgula, tá? Inclusive esse que tá aqui do lado atrás. Só para não correr esse risco, né, de tu escrever o número e completar os zeros na frente aqui. Pode acontecer, tá? E antes que tu diga, mas isso aí ninguém faria. Bom, nunca diga uma coisa dessas. Nunca fale uma coisa dessas. Sempre tem alguém para fazer. Deixa eu só me ajustar aqui. E a F é 14 também dividido por 10.000. Então vamos lá. 14 dividido por 10, 1, 2, 3. Tá, 10.000. Vamos ajustar isso daqui. Pronto. De novo, mesma coisa de sempre. Copia o numerador. E agora tem que posicionar a vírgula aí. Bom, se eu botar ela aqui na frente do 4, não vai dar certo, não tem nenhuma casa decimal. Se eu botar entre o 1 e o 4 aqui, vai ficar só com uma casa decimal. Então o máximo que eu consigo é deixá-la por aqui.
duas casas decimais depois à direita da vírgula. Bom, primeiro de tudo é que essa vírgula não pode estar sozinha, então nasce um zero nas costas dela. Aí aqui, para mim completar as 4 casas que precisam ter, se eu botar um zero vai ficar com 3 casas decimais. Se nascer mais um zero aqui, aparecem as 4 casas decimais aí à direita da vírgula, que é só o que a gente precisa. Então, vai ficar desse jeito, né? É isso aí mesmo. Vamos ver aqui. Então é 2 zeros e o 14, e aqui são 3 zeros e o 9. Se a gente voltar lá e contar, 2 zeros depois da vírgula e o 14, e aqui 3 zeros à direita da vírgula e depois o 9. Então tá certinho. Fizemos tudo certo por enquanto. Impressionante, não é mesmo? Transformação de um número decimal em... Ah, aqui já... Olha só, transformação de um número decimal em fração decimal. Como é que a gente faria isso? Partindo do número, voltar para a fração. Vamos tentar fazer na raça aqui, né? De qualquer jeito mesmo. Vamos dizer que eu tenha 0,5 e eu quero voltar para a fração que gerou isso daqui, ou uma das frações que poderiam gerar, que seria 5 dividido por 10. Se eu pensar que esse 0,5 está me dizendo que o meu numerador foi... Putz... Tá, o que eu sei desse 0,5? Eu sei que o meu número era menor do que o divisor. Já é que o denominador, o numerador era menor, por isso deu 0, alguma coisa. Mas fora isso, cara, se eu quisesse voltar para 5 décimos, que mais que eu ia precisar de informação aqui? Bom, eu posso pensar que já que a vírgula tá aqui, ela se deslocou só uma casa para a esquerda também, né? Esse aqui seria... Isso seria o meu numerador. A vírgula estava aqui na frente dele, quando eu fiz a divisão, a vírgula se deslocou. É o jeito que eu penso, né, tá? Quando eu faço essas divisões, a vírgula estava ali e se deslocou quando eu dividi por 10, uma casa. Então o numerador seria o 5, e aí tu sabe que como você deslocou uma casa para a esquerda, tá dividindo por 10. Mas não é um raciocínio, não é um negócio útil, não, isso não é prático. Então, vamos voltar para cá, vamos ver qual é que é a regra prática para fazer esse tipo de coisa. Procedimento. O numerador é o número decimal sem vírgula. Certo? Tá bom? O denominador é um número 1 acompanhado de tantos zeros quanto forem os algarismos do número decimal depois da vírgula. Então, um algarismo depois da vírgula, 1 zero. É verdade. Um algarismo depois da vírgula, de fato. Então indica que é só um algarismo à direita da vírgula. É porque o divisor era o denominador era 10, né? É só um zero. Se tivessem 2 algarismos depois da vírgula, o denominador seria 100. Tá? Mas não pula as coisas assim, não faz. É coisa feia fazer isso, pular as páginas sem o cara ter pedido, cara. Então, tá, e o coisa só tem o 8,34, 2 algarismos depois, é porque esse número foi dividido por 100, e aí o que mais que ele falou? O numerador é um número decimal sem a vírgula. Então, só estou tentando entender aqui de onde é que ele chega. Então, se eu tivesse 2,35, então eu falaria, bom, o numerador é um número que não tem vírgula. Então, some com a vírgula daqui. Então, só escreveria o 235. O numerador é um número que não tem vírgula. Se
o denominador é o 1 acompanhado de zeros, né? Se aqui eu tenho duas casas decimais à direita da vírgula, significa que o denominador era o 100, né? Tinha dois zeros aqui embaixo. Foi dessa forma que gerou esse número aqui. 5 décimos, ou 0,5, então agora a gente tem um problema, né? Porque aqui não basta copiar o número, largar aqui no numerador e falar, não, o numerador não tem vírgula. Não, a gente vai ter que excluir esse zero também. Então, esse aqui não está sendo dividido, é só 0,5, tá? Então, como é que eu saio disso daqui e chego em 5 décimos? Bom, primeiro que o denominador eu sei que é 1 acompanhado de tantos zeros quanto forem os que estão aqui, ou quando forem os algarismos aqui à direita da vírgula. Então, aqui só tem um algarismo. Então, o denominador da fração que gerou aquilo ali era só só tinha um zero. Então, é 10. 1 acompanhado de um zero só. Para o numerador, aqui é 0,5. Eu não posso escrever 0,5 aqui, então eu vou desconsiderar os zeros que estão à esquerda aqui desse número todo, né? Antes de sumir com a vírgula também, né? A gente aqui só copiou o número para cá e desapareceu com a vírgula. Aqui, além disso, eu vou desconsiderar qualquer zero aqui. Por exemplo, se eu tivesse 0,005, eu vou fazer o que? O meu numerador eu vou considerar só o 5. Qualquer zero, qualquer coisa que é só zero atrás dele, vai-se embora. Então, o numerador é 5. E quem é que seria o denominador dessa coisa? Bom, a gente sabe que é 1, acompanhado de tantos zeros quanto forem as casas decimais aqui à direita da vírgula. Então, aqui tem 1, 2, 3. Então, isso aqui é 5 dividido por 1000. Faz sentido pensar desse jeito, né? E aí, esses problemas que tu tem um 0,00 algum número, é só ignorar esses zeros aqui. O que eu não posso fazer agora é abrir essa caixa de texto. Isso é uma coisa que eu não posso fazer. É se eu tivesse assim, 0,0107, por exemplo, né? Esse zero aqui eu tenho que considerar, eu não posso jogar ele fora porque ele está entre dois números, tá? Maiores que zero. Então esse daqui, esse seria o meu numerador. E daqui para trás, ó, esses dois zeros eu descarto, né? E a vírgula também. Então, acho que é só isso, né, de importante. Então, para esse 0,5 aqui, eu só escrevo o 5, só considero ele. E qualquer coisa aqui, que é só zero e tal para trás ali, vai-se embora. Então, 5 décimos é igual a 0,5, tá? Então, o numerador é o número inteiro sem vírgula. E o denominador é 1 acompanhado de tantos zeros quantos forem as casas decimais à direita da vírgula aqui. É uma regra bem consistente, tá? Acho que com isso a gente resolve qualquer questão dessas. Muito bem, então entendemos a regra. Vamos voltar para cá. Então, aqui 7 décimos tranquilo, a gente sabe como chegar. Esse 8,34, só copia os números e esquece a vírgula. Aqui vai ser 1 acompanhado de tantos zeros quanto forem os zeros aqui, quanto forem as casas decimais aqui à direita da vírgula. Então a mesma coisa para cá, e aqui tu ignora, né, esse 005 aqui, tu joga fora esses 3 zeros aqui, não conta, e o teu numerador fica só o 5. 3 algarismos depois da vírgula, 3 zeros, bacana. Então é isso aí. Acho que agora a gente chega em questões. Tá, vou dar um zoom aqui, eu não quero ver as respostas, tá? Porque já que a gente tem que chegar a algum raciocínio, né? Usando isso daqui, não, nesse caso não é bom ter resposta nenhuma, que eu não quero saber. Vamos lá, exercício 1. De novo. Então é quanto? 0,4. Então, 0,4. Como é que eu gero a fração a partir desse número? O que eu sei aqui? Que informação que eu tenho? Bom, eu tenho uma casa decimal depois da vírgula, né? Então eu sei que o meu denominador é 1 acompanhado de tantos zeros quanto forem as casas decimais à direita da vírgula. Aí nesse caso é só uma. Então meu denominador só tem um zero. É 1 acompanhado de um zero só. Então, só 10. E a parte de cima da minha fração vai ser quanto?
bom, vai ser só a parte, vai ser um número sem vírgula, né? E a gente vai desconsiderar qualquer zero aí que fique para a esquerda do primeiro número que for maior do que zero. Então, no caso, o primeiro número maior que zero que a gente viu aí neste número aqui é o 4. Logo, tudo que tiver para trás aqui vai-se embora. Então, ficamos só com 4 aqui. É isso, 4 décimos. Essa é a nossa fração. É um bom raciocínio, é uma maneira de chegar nas frações bem interessante, né? Não dá para reclamar. Eu nunca fiz desse jeito, nunca fiz o reverso, né? Voltar para fração, acho que nunca precisei fazer isso. Ou se precisei, eu fui por outro caminho, né? Então, aí que outro caminho tu tomaria aí? Pois é, né? Boa pergunta. Que outro caminho eu tomaria? Não sei. Realmente. Bom, esse 0,4 eu iria já pelo costume, né? Olhar para 0,4, eu sei, 4 dividido por 10, hein? Dá 0,4. Então eu iria por aí. Mas eu não sabia de um método prático de reverter nessa divisão. Tá? Falando em reverter, a gente não quer saber do resto ali. Então, letra B. 7,3. Vamos ver como é que a gente faz isso. 7,3 vai ser igual a quanto? Parte de baixo da minha fração. Você vai responder essa parte primeiro, né? Qual é a parte de baixo da minha fração? Bom, é o 1 acompanhado dos zeros aí, né? Quantas casas decimais tem à direita da vírgula? Uma só. Então, um zero só. Parte de cima da minha fração agora. Bom, aí não tem nenhum zero atrás do 7, né? Então, o primeiro número maior do que zero que a gente encontra é o 7. Então, a gente repete o 3 aqui e ignora a vírgula. Ela não existe mais, acabou-se. Então, só copia o 7 e o 3 e é só isso, né? 73 por 10. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Só copia os números, qualquer coisa, se fosse 0, 0, 0 aqui, tivesse um 0, a vírgula tivesse aqui, toda essa parte tu jogaria fora. Ficaria só com 73. Tá, então é isso, 73 décimos, vamos ver se tá certo. Certinho. Tem uma letra C? Tem, eu não quero saber a resposta. 4,29. Tá bom. Letra C. 4,29. Onde é que eu saio para chegar nessa coisa aí? Bom, parte de baixo da fração primeiro, né? Então a gente sabe que é 1 acompanhado dos zeros aí. Quantos zeros vão ser? Bom, tem duas casas decimais à direita da vírgula, então vão ser 2 zeros aqui. Então, o meu denominador eu já achei. Prontinho. Parte de cima, numerador, eu vou ter o quê? Eu vou copiar os números que estão aí, né? 429, sem a vírgula, e é só isso. Esquece dela e a gente chega na resposta. Então é 429 dividido por 100. Não, realmente é fácil de fazer. Vamos botar a letra D aqui. E vamos fazer a letra D. 429 por 100, tá certinho, certinho. D. 0,674. 0,674. De onde é que eu saí para chegar nesse número aí? Bom, de novo, mesma coisa de sempre. Parte de baixo da minha fração. Eu sei que é 1 acompanhado dos zeros, né? Então, são 3 nesse caso, porque tem 3 casas decimais à direita da vírgula, eu sei que são 3 zeros. Parte de cima do meu numerador agora. Fiz o denominador, vamos para o numerador. Só copio os números aí a partir do primeiro que eu encontrar que for maior do que zero. Então, 6, 7, 4 são os números aí. A partir do 6 aqui é o primeiro número que eu encontro vindo da esquerda para a direita, que é maior do que zero. Então esse é o primeiro que eu vou usar para copiar aqui.
E se a vírgula tiver em algum canto aqui, eu só ignoro ela e copio só os valores. Viu? Bem prático, bem simples de entender. O problema é que é uma regra a mais, né, das centenas que a gente já viu até agora, para te guardar na cabeça. Mas é isso, né? A vida é assim. Não tem como ser fácil para todo mundo. 674 por 1000, né? Não é nem 100, é 1000. Então, vamos voltar aqui, né? Eu tô deixando o zoom porque eu não quero, realmente eu não quero ver a resposta. Eu quero fazer a gente aproveitar essas questões. Então, 8,436. Então, E. Volta, bota parênteses ali. 8,436, é isso? É 436, exato. Tá, então onde é que saiu essa coisa? Não sei, mas a primeira coisa é, denominador é 1 acompanhado de alguns zeros aí. Nesse caso a gente sabe que é 3 zeros, né? 3 casas decimais à direita da vírgula, 3 zeros aqui no meu denominador. Numerador. Copia os números aí, a partir do primeiro, né, da esquerda para a direita, que tu encontrar que for maior do que 0. Então, o primeiro que eu achei foi o 8, então a gente vai usar ele mesmo. E se a vírgula tiver em qualquer canto aqui no meio desses números, tu simplesmente ignora ela. Então vai ser 8, 4, 3, 6. E é isso aí. E é isso aí. Chegamos em 8.436 dividido por 1000. E essa fração gera esse valor aqui. Não é a única que gera esse valor, não vai te confundir com isso, tá? Tu pode ter frações que são equivalentes a essa daqui, que são números diferentes, numerador e denominador diferente, mas que quando fizer a divisão, também vai dar esse resultado, esse exato mesmo resultado aqui. Então ela não é a única fração, mas é uma das que geram esse número. Tem mais essa ainda. Então vamos ver se está certo. 8.436 dividido por 1000. Muito bem, vamos para F. 68,37. Então, 68,37. E agora? De novo, a mesma coisa. Ó, o meu denominador é 1 acompanhado de alguns zeros aí. Nesse caso são 2, né? Tem 2 aí depois da vírgula, duas casas decimais à direita da vírgula. E o número? Bom, de novo, tu começa a olhar da esquerda para a direita, aqui desde o início do teu número, e começa a copiar a partir do primeiro valor que tu encontrar que for maior do que 0. Né? Então, no nosso caso aqui é o 6, então bora lá. 6837. É isso aí. É só isso? É, só isso mesmo. 6.837 dividido por 100. Viu? Coisa básica, coisa simples. Vamos lá. 6.837 por 100, exato. E a G, 15,3. Então essas daqui eu estou dando uma atenção maior porque são interessantes, né? Como eu falei, quando a gente achar algo interessante, a gente vai prestar mais atenção. Então a G, 15,3. Tá bom. Como é que eu começo a escrever a fração que gerou, uma das frações que gerou esse número aí? Eu divido, né? Então o meu denominador vai ser 1 acompanhado de alguns zeros. Tantos quantos forem as casas decimais à direita da vírgula. Quantas casas a gente tem nesse número? Uma só. Então tu põe só um zero aqui acompanhando 1. Numerador. Começa a copiar o número a partir de qualquer valor que tu achar maior do que 0. Né? Então 15, 3. Né? E esquece a vírgula, ela desaparece ali, é irrelevante. Então tá bom. Então ficaria 153 dividido por 10. Vou salvar esse documento e seguir olhando. Aí, 153 dividido por 10. Temos a H, 0,08. Ótimo. (0,08) Isso é igual a alguma coisa, não é mesmo?
Vamos só ver se tá certinho. Tá. Então, bom, de novo, né? A mesma coisa sempre. Eu pelo menos, eu resolver essas questões, eu prefiro escrever o denominador primeiro para depois olhar para o numerador, mas tu faz do jeito que tu quiser. Então aqui eu sei que é 1 acompanhado de zeros, né? Quantas casas decimais à direita da vírgula? 2. Então vou botar 2 zeros aqui acompanhando meu 1. Numerador. Bom, aí agora é que nem eu falei, tu começa a olhar o teu número aqui da esquerda para a direita e tu só vai copiar a partir do momento que tu encontrar um valor que seja maior do que zero. Então 0,0 aqui, isso aqui morreu, sobrou só 8, né? É o único valor aí maior do que zero. Então segue desse jeito as regrinhas que tu nunca vai errar essas questões aqui. Quando vai ser obrigado a converter o número de volta para uma fração, aí eu não sei te dizer. Mas se tu não quiser errar, né, pelo menos agora tu tem a regra geral aí de como encontrar, né, como fazer essa conversão. Então 8 centésimos é isso que seria. Tá. Vou deixar grandão ainda para, não, vou diminuir um pouco o zoom só pra gente ler aqui. Quais das desigualdades abaixo são quais das igualdades abaixo são verdadeiras? Infelizmente está marcado, mas por quê? Bom, vamos olhar para a letra A primeiro aqui. 7,3 é igual a 73 décimos? É, né? Por quê? Porque se eu tiver 73 décimos, peraí, deixa eu só me localizar aqui. O cara ainda enxerga pouco, daí a caneta é um ponto, um pixel, né, numa tela. Ai, meu, a tua tela não é de 32 polegadas, é uma televisão de 32 polegadas que está a 20 centímetros da tua cara? É. Mas mesmo assim não é fácil. Então como é que eu chegaria em, ou partindo do 7,3, como é que eu, volta pra cá. Partindo do 7,3, como é que eu chego em 73 décimos? Ou partindo desse daqui, como é que eu chegaria em 7,3? Vamos escolher a primeira opção, né? Para mostrar que são iguais. São iguais? É isso que ele perguntou? Não, a igualdade é verdadeira. Desculpa. A igualdade é verdadeira. Então, se a gente tem 7,3, que fração gerou isso daí? Ou possível fração que gerou? Uma das que daria esse valor. Bom, uma das frações seria aqui, o denominador é 1, né? Vamos seguir a regrinha para encontrar. Acompanhado de zeros, tantos quantos forem os algarismos à direita da vírgula. Então, aqui nesse caso a gente só tem 1. Pronto, então é 10. E aí o número, o teu numerador aqui que tu vai colocar, vai ser o número aqui, tu vai começar a olhar da esquerda para a direita. O primeiro que tu tem é o 7. Primeiro que tu tem é o 7 aqui, ele é maior do que 1? É maior do que 0? É, então tu já começa copiando daí mesmo. Então é 7 e o 3. Então a tua fração, uma das frações que gerou esse número é 73 décimos. Acho que essa é irredutível, né? Não tem como tu... As outras, daria pra dizer que são equivalentes a essa, mas são múltiplos, né? Teriam que ser múltiplos dessa. Ou submúltiplos, eu acho que é uma coisa assim. Essa é irredutível mesmo. Não tem como simplificar mais do que isso. Creio eu. Então, mas enfim, tá? A gente mostrou que 7,3 é igual a 73 décimos, porque partindo do 7,3, seguindo as regras que a gente aprendeu, a gente consegue chegar nessa fração aqui. Não é mesmo? Então, é igual mesmo. Essa igualdade é verdadeira. A B, por que a B não é verdadeira? Bom, é que aqui agora tem que começar a fazer as coisas um pouco mais rápido. Isso aqui, 85 dividido por 100, então tu teria como resposta 0,85. Essa divisão aqui se tu fizesse. E aqui eu estou fazendo do jeito que eu sempre faço, né? Desloco a vírgula duas casas para a esquerda, porque eu estou dividindo por 100, e daí ficaria 0,85. E aqui a gente está dizendo que é igual a 8,5, essa igualdade não é verdadeira. 6,0 é igual a 60 décimos. É verdade. É verdade. É verdade. Então,
Vamos pegar, por exemplo, vamos partir do 6,0. Vamos ver se dá bom. 6,0. Muito bem. Então, que fração que eu chegaria? Bom, primeira coisa, tem uma fração que gera esse número aqui? Deve de ter, né? O que eu sei dessa fração? Que informações eu tenho a respeito da fração que gerou esse número? Bom, primeiro que o denominador aqui é 1. Ah, pô, deixa eu escrever o 1 rapidão. É 1 acompanhado de tantos zeros quanto forem os zeros depois da vírgula aqui, à direita da vírgula. Então aí só tem 1. Ou melhor, não é que é quantos zeros, é casas decimais. Então aqui só tem uma casa decimal depois da vírgula. Então temos o 10. Só que 6,0 é o 60 de fato. Ah, tá, claro, não, sim. E seguindo as nossas regras tu começa a copiar o número a partir do primeiro número que tu encontrar que for maior do que 0. Então a gente começa a copiar o número que vai ser o numerador da nossa fração a partir do 6, né? 6 maior do que 0, é o primeiro ali. Tu começa da esquerda para a direita e tu desconsidera a vírgula. E esse 0 tu também tem que considerar, então tu vai ter que copiar esse 0 também, né? Se fosse 0,06, aí sim, quando tu começa a olhar para escrever o teu numerador, e tu tem que pegar o primeiro que for maior do que 0 e o resto para trás tu desconsidera, então desse jeito isso aqui iria embora e a única coisa que ia sobrar é o 6. Mas aqui não, tu tem que copiar todo, né? Que nem nesse caso aqui, tu começou pelo 6, tu tem que copiar tudo que está na frente dele, não importa se é 0, se tiver 2 zeros aqui, tu teria que levar eles em consideração também. Aqui no caso só tem 1, então sim, 6,0 tu consegue chegar em 60 décimos, certamente. Então tá bom. E 60 décimos, tu chega em 6,0? Já tô começando a sarnear demais, né? 60 décimos, tu chega em 6,0? Então vamos lá. Não, pô, calma lá, pô. Escreve o que tu falou, cara. 60 décimos, tu chega em 6,0? Vamos lá. Qual é a regra nesse caso aqui? Primeiro tu copia o numerador. Tu copia ele em paz e deixa ele quietinho. Vamos dar um zoom aqui. Então copia o numerador, é o 60. E aonde é que vai parar a tua vírgula? Bom, a tua vírgula, como tu só tem um zero aqui no denominador, né? Ela vai ter que ficar vai ter que ter uma casa decimal à direita da tua vírgula. Então se tu botar ela bem aqui, tu vai ficar com uma casa decimal à direita. Perfeitamente do jeito que precisa. Então sim, partindo de 60 décimos, tu chega em 6,0 também. Então de um jeito ou de outro, seguindo uma regra ou outra, a gente chega na mesma resposta e a igualdade é verdadeira. Então, de fato. Já que tem o gabarito, né, pelo menos a gente avalia as possibilidades. Vamos ver essa daqui. 123 dividido por 100, a vírgula que está aqui na frente do 3, se desloca duas casas para trás, ficaria 1,23, que é diferente de 12,3, então essa igualdade é falsa. 0,04, ele está dizendo que é igual a 4 décimos, não é por quê. O que a gente obtém de 4 décimos aí? Então, se eu tenho aqui 4 dividido por 10, o que eu tenho que fazer? Bom, a regra é, copia o numerador da tua fração e a tua vírgula, tu vai ter que posicionar ela num lugar em que, levando em consideração o número de zeros aqui, vai ter que ser a quantidade de casas decimais à direita da tua vírgula. Então se eu botar minha vírgula bem aqui, aí sim eu vou ter uma casa decimal à direita dela, mas tu não pode botar a vírgula sozinha, né? Então tem que botar um zero aqui. Então 0,4 respeita o que tu precisa ter, uma casa decimal à direita da vírgula. E como tu não tinha nada para colocar do outro lado da vírgula, tu botou 0. Então 0,4 é o número que tu obtém aqui dessa fração.
que é bem diferente de 0,04, né? Então, essa igualdade aqui é falsa. Ah, cara, eu me esqueço que em um tu tem que segurar o botão direito para te poder mover, e no outro é o botão esquerdo, e daí é um saco. Esse aqui na verdade é o direito, né, do mouse, para te poder movimentar a página, e o whiteboard lá é o contrário. E aí aqui eu troco, né, se tu aperta ao contrário, ele só dá um clique e ele troca de página. Ai, ai, tá, E tá aqui, a F tá aí, a gente já viu. A G, 485 dividido por 1000, ele está dizendo que é 4,85. Não é. Por quê? Porque tu desloca a vírgula aqui 3 casas para a esquerda, né? Por conta dos 3 zeros aqui. E esse é o jeito que eu sempre faço, né? O jeito mais prático. Então ficaria 0,485. A vírgula saiu aqui da frente do 5, você deslocou uma casa, veio para frente do 8. Você deslocou mais uma casa, são 2 casas aí. Daí daria 4,85. Mas tem que se deslocar 3 casas, então ela viria para cá, ó, ficaria 0,485. Muito diferente de 4,85. E essa daqui, a H, 0,072 é igual a 72 dividido por 1000. Qual que a gente pode escolher para fazer? Acho que tanto faz, né? Vamos partir do 72 por 1000 aí. Ou vai ficar ruim de eu escrever. Vamos partir do 0,072. Vamos ver se a gente chega na outra. 0, nossa, meus números aqui estão ficando, ó, troço tosco, cara. 0,072. Tá, qual é a regrinha para chegar na fração? Primeiro a gente faz a parte de baixo, né? Denominador. Então eu sei que é 1 acompanhado de alguns zeros aí. Quantos zeros? Tantos quanto forem os que tem aqui à direita da vírgula. Nesse caso, forem as casas decimais à direita da vírgula. Nesse caso a gente tem 3 casas decimais, então aqui embaixo eu sei que esse meu 1 aí vai ser acompanhado de 3 zeros, por conta das 3 casas decimais à direita da vírgula. Tá, bom, então já sei o meu denominador. Numerador, o que eu faço? Que eu falei, tu começa olhando os números aqui da esquerda para a direita. Então tu olha, aqui tem um 0, aqui tem outro, tu segue a tua vida. Aí tu chegou no 7, opa, isso aqui é maior do que 0, então tu começa a escrever o teu número daqui para frente. Então vai ser 7,72, né? Ficou meio desalinhado aí, não? Então vamos botar aqui, nossa, mas nossa, coisa feia, tá? Então 72, e esses 2 zeros aqui tu descarta. E a vírgula também, né? Não é importante. Então tu achou o teu primeiro número maior do que 0, copia dali pra frente. Então 72 dividido por 1000 é a fração que a gente chega partindo desse 0,072, que é exatamente o que ele está mostrando aqui. Por isso essa igualdade é verdadeira. E a H, 9 dividido por 1000. Essa daqui até convém, né? 9 sobre 1000. Então, o que a gente vai ter? Acho que a gente já até fez, né? Essa questão antes. Mas não tem problema, a gente repete. Repeat. Ficou feio aqui, né? Mas tá bom. Tá, qual é a regra aqui? A regra é não gera essa caixa de texto. Tu vai te dar bem na vida. Bom, copia o numerador. Por que eu tô deixando ele longe aí? Pra facilitar a minha vida depois. Acho que não tá nem tão longe assim. Deixar ele aqui assim. Pronto. E aí tu vai ter que botar a tua vírgula num lugar de modo que fiquem 3 casas decimais à direita dela. Se eu colocar minha vírgula aqui, não fica nenhuma, já deu problema. Então o mais longe que eu consigo botar ela, né? O máximo de casa decimal que eu consigo obter é colocando ela nesse lugar aqui. Aí eu vou ter uma casa decimal à direita da vírgula, mas aí também não serve, né? E eu ainda teria que colocar esse 0 aqui para compensar. Então não é 0,9, porque precisam ter 3 casas decimais à direita da vírgula, e nesse caso a gente só tem uma. Então o que tu faz? Vou ter que botar ela um pouco mais para trás.
e vou ter que compensar essa falta de números aqui que eu não tenho com zeros. Então, se eu botar mais um zero aqui à direita da vírgula, eu fico com duas casas decimais à direita da vírgula, não é o suficiente ainda, então eu tenho que colocar mais um zero. Então, agora sim, 0,009, esse sim é o número que representa essa divisão, e seguindo a regrinha, né? Ó, por conta desses 3 zeros aqui do denominador, eu tenho que ter 3 casas decimais depois da vírgula, compensei com esses 2 zeros, e agora eu tenho 3 casas decimais. E a igualdade está apresentando para nós 3 zeros aqui, mais o 9. Então aqui ele está apresentando 4 casas decimais depois da vírgula. Se tu olhar para o denominador aqui, só tem 3 zeros. Então a resposta tinha que ter só 3 casas decimais depois da vírgula, e aqui a resposta tem 4. Logo, invalidou aí, né? Não precisaria nem olhar, nem tentar fazer. É só de saber disso, tu já diria que essa igualdade é falsa. Ai, ai, mas a gente vai tentando, né? Isso é importante. Vamos lá, o que mais que temos para aprender? Propriedade fundamental dos números decimais. Olha só. O valor de um número decimal não se altera quando acrescentamos ou retiramos um ou mais zeros à direita de sua parte decimal. Tá, 0,7 é a mesma coisa que 0,70. Tá, mas aqui é 0,7 dividido por 10. Ali é 0,70, ou melhor, é 70 dividido por 10. Depois 700 dividido por 1000. Tá certo? Então, o que tu quer com isso? Quais das igualdades abaixo são verdadeiras? 0,8 igual a 0,80. Tá. Então não importa a quantidade de zeros. Mas tá bom, não importa, eu aceito, e a gente vive com esse problema. Aqui eu tô olhando para 7 décimos e para 70 centésimos. Vai dar o mesmo resultado, tá certo? Porque tu simplificaria, né? Simplifica esse com esse 10 aqui que está multiplicando 70 com esse 10 que está multiplicando esse, e tu voltaria para a fração anterior, 7 décimos. Aqui é só 100 vezes o 7 e embaixo que 100 vezes o 10. Então é uma fração equivalente, vai dar o mesmo resultado. Então o que ele está dizendo é que esses zeros a mais aqui ali não importam, né? Então tá bom. Então se eu só tiver zeros na frente ali do 0, alguma coisa, não interessa. Então tá bom. Então 0,8 é igual a 0,80, só que 2,7 não é igual a 0,27, né? Não faz, não tem como. 1,9 é igual a 1,900, tá? Porque este valor é gerado por uma fração que é equivalente a essa, que é a fração que gerou esse número, né? Então não tem problema se as frações são equivalentes, do mesmo jeito que essas frações aqui são equivalentes. 70 por 100 é equivalente a 7 décimos. Mesmo que tenha um zero a mais aqui na frente do 0,70, tá, mesma coisa. Tá, parabéns. Então tá, entendi isso daí, legal, aceitei. Tá, tem um zerinho a mais ali, não tem problema nenhum. Entre aqui, aí já é outra história. Isso aqui é um número completamente diferente. 3,02 é completamente diferente de 3,002. Não tem como, é só na frente mesmo, bem na frente. Tá bom. Vi, aceitei. Vamos lá, adição e subtração. Colocamos vírgula debaixo de vírgula e operamos como se fossem números naturais. Tá. Então tá ensinando a gente a somar e subtrair. É importante fazer isso daí? Eu pergunto pra vocês e eu mesmo respondo. Digo, claro, né, pô? Esse aqui vai te resolver questões numa prova, numa coisa. Isso aqui é importantíssimo. Então,
Vamos fazer umas sominhas aqui. Então 2,64. Minha vírgula ficou... Oh, porcaria, por que eu tô trocando? Mais 5,19. 2,64 mais 5,19. Tá, 5,19. Certo, então vírgula abaixo de vírgula. Essa primeira ficou muito junta com 2, mais. E aí só soma as coisas, né? Isso aqui é uma soma. Vou botar aqui o mais. O mazes. 4 mais 9 dá 13. Ó, tem que não tô tão mal. 6 mais 1 dá 7, mais 1 dá 8. Baixa a vírgula aqui. Vírgula abaixo de vírgula. 2 mais 5 dá 7. Então essa soma é 7,83. Só para mostrar, né, que a gente já sabe fazer essas coisas. Tá aí, 7,83. Tá bom. Efetuar subtração. 8,42 menos 5,61. Tá certo, não tem problema. 8,42 menos 561. Tá. Vou conseguir uma telinha a mais ali, que daí eu consigo deixar as duas áreas de trabalho. Pelo menos aqui tem as questões assim numa tela, né? Que daí eu olho ali, não preciso ficar voltando toda hora. Eu sei que isso aqui fica chato, mas é aquela coisa, né? O velho copia as coisas e esquece. A gente fica meia hora fazendo uma conta pra ver que tava errado, copiou errado. E aí o velho não quer fazer esse tipo de coisa, né, cara? Não quer sofrer desses males aí de ter que refazer 20 minutos de contas, né? Por isso eu confiro as coisas. Então 2 menos 1 aqui dá 1, tranquilinho. 4 menos 6 eu não posso. Então aqui esse 8 vira 7. Esse aqui empresta uma unidade aqui, vai virar 14. Então 14 menos 6. 14 menos 6 dá 8, né? É isso aí. E aqui 7 menos 5 dá 2. 2,81. Vamos ver. 2,81, exatamente. Tá. Se o número de casas depois da vírgula for diferente, igualamos com zeros à direita. De fato, eu sei disso. Então bota um zero a mais e deixa tudo certinho, né? Se tiver que somar 2,7 mais 5, botaria 5,00 e assim segue a vida. Agora aqui se tu me perguntar, você vai fazer essas contas? Eu vou te dizer não. E por que não? Porque isso aqui toma muito tempo, tá? Se tu olhar aqui, olha o jeito que a gente tem que resolver essas coisinhas aqui. Isso aqui é soma, subtração, com número com vírgula. Se tu tem dúvida nesse tipo de coisa que eu recomendo que tu assista um vídeo de um professor de fato te explicando como fazer isso daqui. Nunca a minha explicação tosca vai chegar perto da explicação de um cara que selecionou algumas questões para gravar um vídeo e te explicar. Então, por conta disso, né, e por conta de ser uma coisa básica, eu vou pular fora e fica por vocês aí pesquisar essa parte, tá? Senão a gente vai perder muito tempo aqui fazendo soma e subtração aí, não é o caso. Não é isso importante. Ali aprender a reescrever, né, uma fração na forma de um decimal, tudo bem. Mas não soma e subtração. Calcule o valor das expressões, quem é que se importa. Valor das expressões de novo, tá? Nada demais, tá? Grande coisa. Multiplicação de números decimais. Multiplicamos os números decimais como se fossem números naturais. O número de casas decimais do produto é igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Então vamos pegar aqui, só uma multiplicaçãozinha básica. 2,46 vezes 3,2. Então, o mínimo, né, cara? Vamos ver. 2,46 vezes 3,2. Seria isso?
Só conferir para ver se tá certo. Tá? Então, acho que é... Putz, agora eu esqueci se começa assim ou do outro jeito. Acho que é 2,6 dá 12. 2, que nada, né, cara? É 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 4 dá 8. Mais 1 dá 9. Pega a caneta de novo. 2 vezes 2 dá 4. Mais 3 vezes 6 dá 18. Por coincidência vai 1 lá em cima de novo. 3 vezes 4 dá 12, vai 1 dá 13. E 3 vezes 2 dá 6. Vai 1 dá 7. Então, muito bem. Então, se eu somar essas coisas, vou ficar com 2. 9 mais 8 dá 17, não é mesmo? Aqui 4 mais 1 dá 5. Dá 8, então. E aqui o 7 fica solitário. Quantas casas decimais? Bom, ele disse que tu vai somar o número de casas decimais que tu vai ter no resultado aqui dessa multiplicação. Vai ser a soma das casas decimais que tu tinha nos dois números. Então no primeiro tu tinha 2 casas decimais, no segundo mais uma dá 3. Então a tua vírgula vai ter que ficar aqui, 7,872. Por quê? Porque daí tem que dar 3 casas decimais à direita da vírgula. Ela fica aqui entre o 7 e o 8. Então, esse é o resultado aí que eu achei. Eu posso ter feito errado, né? Eu acho que não, né? 7,872. Vamos lá ver. 7,872. Exato. E aí, ele tá chamando a atenção para ti que a única coisa que tem que prestar atenção aqui é na quantidade de casas decimais que tu tem. Nos números que tu tá fazendo a multiplicação. Então, aqui tem 2, aqui tem mais uma. Então são 3 casas depois da vírgula, porque tu soma o número, né? De casas dos dois números. É só isso. E de resto, meu amiguinho, eu te digo que eu não tenho interesse nenhum em ficar fazendo essas contas. Porque demora, porque esse tipo de coisa pode dar erro, né? Tu ficar fazendo um monte de multiplicaçãozinho, o cara erra, isso acontece. E aí eu tenho que refazer já um negócio que não é agradável de escrever. Já não me alegra em nada. Então, o resto fica contigo. Eu fico feliz de ter acertado o primeiro exemplo ali que eu fiz. Tá aí na tela, se tu quiser usar para praticar, né? Só pausar o vídeo, copiar. Ali tu vai ter a resposta. Determine os seguintes produtos. Não quero determinar coisa nenhuma. Calcule o valor das expressões. Também isso aqui só está envolvendo essas continhas. Não, muito obrigado. Multiplicação por potências de 10. Já temos mais um conceito novo aí. Para multiplicar por 10, por 100, por 1000, basta deslocar a vírgula para a direita. Já fizemos isso muitas mil vezes, não é mesmo? Então, vírgula para a direita, 1, 2 ou 3 casas, etc. Né? Então depende da quantidade de casas decimais. Deixa os exemplos aí, vamos para as questões mesmo, a gente faz algumas aqui, tá? Sem ver a resposta. Então, vamos lá, vamos para a questão 1. Então, Então essa é uma regra, é o básico, né? Essa daí tu também aprende. Então se tu tiver aqui 4,723, por isso que eu digo, multiplicar por 10 aí é maravilhoso. 4,723 vezes 10. É só isso? 723 vezes 10, Então o que tu vai fazer aqui? Tu só tem que deslocar a casa, se tu tá multiplicando por 10, só tem que deslocar a vírgula aqui, uma casa para a direita. Só isso. É a grande coisa. Então vai ficar com 47,23. A vírgula estava entre o 4 e o 7. Se você desloca uma casa, vai ficar entre o 7 e o 2 aqui. É só isso. Multiplicou por 10. E por 100. Você deslocaria 2 casas para a direita. Então, ia ficar 472,3. Não tem mistério.
Não tem dificuldade nenhuma. Vamos fazer mais algumas aqui. Então tá aí, ó, 47,23. Só você desloca uma casa para a direita. Estou multiplicando por 100, não tem problema. 8,296. Então, 8,296 vezes 100. O que tu faz? A vírgula vai se deslocar duas casas para a direita. Então, se ela estava aqui entre o 8 e o 2, você deslocando uma, ela ficaria entre o 2 e o 9. Duas casas para a direita, ela vai vir para cá. Vai ficar entre o 9 e o 6. Então, vamos lá, 829,6. É só isso. Duas casas para a direita. Nada demais. E dividir também, né? Aí tu só vai se deslocar para a esquerda. É o que eu já vinha fazendo, né? Que eu falei que é a mais rápida. Então, 829,6 por 1000, de novo, não tem mistério. Então, o que a gente faz? 7,435 vezes 1000. O que vai acontecer? A vírgula vai se deslocar 3 casas para a direita. Então, ela vai vir parar aqui na frente do 5. Então, o que nós vamos ter? 7,435. É isso. Só isso. Simples, né? Parece bobo, mas tu tem que saber, infelizmente. Olha, 7,435. E as outras aqui... Bom, aqui até que pega uma coisa mais interessante, né? 6,49. Então, ainda bem que a gente viu, né, que tem coisas mais interessantes. 6,49. Cadê o 9? 6,49 vezes 1000, né? Vezes 1000, beleza. Então a tua vírgula vai se deslocar 3 casas para a direita. Ela tem que se deslocar. Então o que tu faria aqui? Vai falar assim, bom, eu só tenho 649. Então a vírgula estava aqui, se encontrava nesse local. Aí tu fizesse deslocar uma casa para a direita. Aí tu não gostou, falou não, tem que se deslocar mais. Você deslocou mais uma casa para a direita. Tu fala não, só você deslocou 2, ela tem que se deslocar 3. Fala, pô, mas 3 não dá, né, amigão? Como é que eu vou deixar um espaço vazio aqui? Aí eu te digo assim, não, tu não vai deixar. Tu põe um 0 ali. E essa vírgula no final, eu preciso mostrar ela? Não tem obrigação nenhuma. Mas ela se deslocou 3 casas para a direita. Ela precisa e ela vai se deslocar. E se não tiver mais números ali para ficar junto com ela, ela vai aparecer um 0. Ela vai parindo zeros. Se isso aí fosse vezes 10.000, ela ia ter que se deslocar uma casa ainda a mais para a direita, né? Ela estaria aqui e ela precisa ir uma casa a mais. Então põe um 0 aqui. Ela pare um 0 e esse 0 empurra ela uma casa a mais para a direita. E é isso que acontece. E quando ela chega no final do número ali, ela não precisa aparecer, tá? Não tem obrigação nenhuma. Se não tem nada à direita dela, então tu pode omitir a vírgula. Então, fica aí 6.490 como resposta. Então, é uma questão interessante, né? Aí, ó, 6.490. Então, essa daqui ia ficar... Ó, se você desloca 2 casas para a direita, vai dar o quê? 47,8. E esse 0 aqui também vai-se embora. Então, fica só 47,8 aí. Tem mais questões pro lado? Tem, com certeza tem. Vamos ver se tem alguma interessante aqui. 3,08 vezes 1000. Também interessantíssima. Então vamos fazer. F. 3,08 vezes 1000. O que vai acontecer aqui? Bom, a vírgula tem que se deslocar 3 casas para a direita. Então, copio o número 308
Então a vírgula se encontrava aqui, entre o 3 e o 0, você deslocou uma casa. Veio parar aqui entre o 0 e o 8, você deslocou 2 casas para a direita e ficou aqui. 2 casas. Aí tu fala, pô, mas vai precisar se deslocar 3 casas para a direita. Ela tem que se deslocar. Então, ela para em um 0 aí, da cria, surge um 0 e ela consegue se deslocar mais uma casa. E aí agora a gente não é obrigado a escrever a vírgula, né? Então ela pode ficar oculta, não é mesmo? Então temos 3080 como resposta para essa questão. E aí, tá aí, ó, 3080. E de novo, foi o que eu te falei. Se tu tem dificuldade com essa parte aqui e isso daqui não tem o objetivo de te ensinar do zero, né? Tu tá vendo que a minha explicação é muito tosca. Não tem muita coisa precisa nas coisas que eu falo. Eu tento não falar bobagem, mas assim, foge do meu conhecimento explicar o porquê das coisas para muitas coisas básicas aqui. Então isso aqui serve realmente como um resumo. Tu pegou o caderno de alguém, ou um dia antes da prova tu pediu pra pessoa, tu me empresta o caderno ali só pra eu copiar umas coisas que eu não copiei no meu, pra mim dar uma olhada, ou o cara tem um resumo, ele fez um resumo pra ele mesmo antes da prova, e daí tu chega lá meia hora antes e pede pra ele se dá pra te dar uma olhada no resumo que o cara fez. Então é justamente isso que tá acontecendo aqui. Tu tá me acompanhando, revisar esse conteúdo aqui, mas assim, a minha explicação para muita coisa é muito pobre, é uma explicação tosca. Tu não deve levar isso aqui a falar assim, eu vou aprender tudo só assistindo esses vídeos aqui. Embora a gente vá passar por todos os conteúdos, tem coisas que eu não sei explicar e eu vou ficar quieto no meu canto, né? Não vou nem tentar. Então, se tu tá tendo dificuldade, procura um professor, procura um canal que o cara fez um resumo só dessa parte aqui, escolheu questões que ele acha que são as mais importantes e ele vai te explicar tudo certinho, né? Eu já não consigo, eu tô falando da vírgula parindo um 0. Isso aí, quem é que diria um absurdo desses, né? Quando tá explicando o porquê que a vírgula se desloca. Então, é só o meu jeito pra mim gravar na minha cabeça, lembra? Como se estivesse vendo o resumo de alguém fez o resumo pra prova e tu pegou emprestado, só deu uma olhadinha por cima. É só isso que tá acontecendo aqui. Então, vamos fazer a G? Então, vamos fazer a G. Já que é só isso que está acontecendo. 0,7 vezes 1000. 0,7 vezes 1000. Isso aqui vai dar o quê? Isso eu não sei quanto é que vai dar. Só tem que cuidar a hora, né? Não podemos passar da hora. Então, bom. Quanto multiplicar aqui, essa vírgula que estava aqui atrás do 7, ela vai vir para frente, né? Então vamos escrever só o 7. Esse 0, foi-se embora, morreu. Aí a tua vírgula veio parar aqui. Aí tu vai dizer assim, bom, eu multipliquei por 1000, então ela tem que se deslocar 3 casas decimais. Aí tu olha e fala, não, ela estava atrás do 7, eu fiz essa deslocar uma casa. Fico com 7, aí vai dizer assim, não é o suficiente. Então, se tu adicionar mais um 0, ela se deslocou 2 casas. Mais um 0, 3 casas decimais. E é só isso que tem que fazer. E aí vai ficar com 700, vírgula. Tu não precisa deixar essa vírgula aí, fica só os 700. Então, tá aí, quando tu multiplicar 0,7 por 1000, é desse jeito que tu vai, essa resposta que tu vai obter. Vamos ver, tá aí, 700. Mais alguma coisa? Não, a gente já viu bastante dessa parte. E aqui produto, de novo, tá? 10, mas aqui é potência. Não, é 10 elevado ao quadrado, é 100. Grande coisa. 10 elevado ao quadrado de novo, isso aqui é 3,7 vezes 100. Então, aqui é 1000, né? Aqui é 45,27 vezes 10 ao cubo, que é 1000. Então, só tem que deslocar a vírgula aqui 3 casas para a direita. Aqui 4 casas para a direita. Se tu não quiser fazer essa conta, só olha para o expoente. Esse expoente aqui vai te dizer exatamente quantos zeros vai ter esse número aqui, né? Então aqui são 3, aqui vão ser 4 zeros,
já de cara tu sabe que tu sabe que tu não é pra ficar apertando a porcaria do mouse ali, porque o Bocó que programou isso daqui não tinha condição de estar fazendo esse tipo de coisa. Daí ele faz o cara perder tempo de vida, né? Porque o animal, que não sei quem é que deu emprego pra uma pessoa dessas. Criou um pedaço de lixo desse. Enfim. Então, olhando para esse expoente do 4 aqui, tu sabe que isso aqui vai ser 10.000, né? Vai ter 4 zeros aqui. Ou seja, a tua vírgula tem que se deslocar 4 casas para a direita. Então, o número aqui ia ser esse 493. Aí, só se fosse só isso, ela ia conseguir se deslocar só 3 casas. Aí, tu tem que botar mais um zero aqui para dizer, não, ela conseguiu ir as 4 casas para a direita. Então, dá 4.930, tá? Nada que a gente já não tenha visto. Divisão, cara. Igualamos as casas decimais do dividendo e do divisor e dividimos como se fossem números naturais. Tá bom. Então, bom, tu se livra da vírgula, né? No final das contas, mesmo na divisão, aqui tu tem 17. Aqui, ó, tu tem 17.568, né? Dividido por 7,32. Tu vai multiplicar ambos os lados por 1.000. Aí tu vai ficar com 17.568 dividido por... Aqui por 1.000 teria um zero a mais aqui, né? Então dividido por 7.320. Tu não quer fazer divisão quando tem vírgula. Tu vai fazer qualquer coisa para se livrar dessa vírgula aqui, poder fazer a tua divisão em paz. Então, qualquer coisa que tu faria nesse caso é multiplicar esses dois números por 1.000 para fazer essas vírgulas desaparecerem. E por que por 1.000? Se tu vai dizer assim, olha, se eu multiplicar o 7,32 por 100, eu me livro da vírgula aqui, né? Ela vai vir parar aqui na frente do 2, ó, vai ficar paradinha aqui, não precisa botar mais um zero ali, não. Mas aí se tu multiplicar este aqui por 100, a vírgula viria parar aqui, ó, ficaria 1756,8, ela ficaria entre o 6 e o 8. Então, tu tem que fazer a mesma, tu tem que multiplicar pelo mesmo valor os dois números, que estão sendo, um está dividindo o outro, e tu tem que se livrar da vírgula nos dois. Tu tem que garantir que os dois sumam a vírgula em qualquer um deles, né? Então, não sei por que ele fez isso. Não sei porque ele botou um zero aqui. Só e foda-se. Não, eu não lido com números. Eu faço a divisão certinho ali, faço a multiplicação, me livro da vírgula. Ninguém quer fazer divisão de número com vírgula se tu tá fazendo na mão, né? Tu dá um jeito de sumir com ela e faz as divisões. Agora isso, só de botar um zero no final. Tá, a gente viu que só colocar um zero na frente do número não altera as coisas, mas enfim. Por que disso? Não me pergunte. Isso aqui é a divisão dos dois números multiplicados por 1.000, né? Sumiu vírgula. Agora é só largar um zero aqui na frente e deixar essas vírgulas aí, pra mim fica feio, meio tosco, cara. Por exemplo, esse daqui, ó. Tu não quer ter que dividir 12,27 por 3. É melhor tu multiplicar ambos os números por 100, que daí ficaria com 1.227, né? Multiplicou por 100, a vírgula vem parar aqui. Mas tu tem que multiplicar o 3 também por 100. Então, porque, olha, essa divisão, por exemplo, essa daí, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, assim, ó, por que, cara, esses comandos aqui são uma jossa. Tá, tu tem 12,27 mesmo? É, por 3. Então, tu tem 12,27 27 aqui, dividido por 3. Tá, desse jeito, é que é a mesma coisa, tá? O 12,27 está sendo dividido por 3, então a gente escreve na forma de fração. Tu não quer ter que fazer esse tipo de coisa aqui. Acho que até tu nem aprendeu, né? Isso que é engraçado, a gente não aprendeu a dividir o número com vírgula, aquele algoritmo que a gente aprende, 12,27 dividido por 3, a gente não aprendeu a lidar com o número com vírgula sendo dividido.
né? Ou o divisor ser algo com vírgula. Então esse algoritmo aqui, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que tu não sabe fazer uma divisão quando tem vírgula aqui. Então tu não saberia usar esse algoritmo, tá? Então para contornar isso, que foi o que eu falei, tu multiplicar tanto a parte de cima quanto a de baixo por 100, aí tu se livra da vírgula, a gente já viu como deslocar ela, né? E aqui, então tu ficaria com 1227 dividido por 300. E agora sim, se tu precisar usar o algoritmo ali, agora tu sabe fazer essa divisão, né? 1227 dividido por 300, tu sabe. E não, mais 12,27 dividido por 3, tu não sabe fazer usando este método aqui. Eu posso estar enganado, eu posso estar falando uma bobagem gigantesca, mas eu nunca vi alguém fazendo conta, né, usando dessa maneira aqui, e que tivesse número com vírgula. Todo mundo tenta fugir disso, né, quando precisa fazer na mão as contas. Então, acredito eu que não daria para fazer, tá? Posso estar enganado e muitíssimo enganado, mas enfim. Então, deixa eu só ver aqui, olha, agora. Ah, não, tem 19 minutos ainda, então tá sereno. Agora, simplesmente colocar um zero aqui, manter a vírgula e falar, não, tá beleza, pode fazer a divisão só assim? Não sei não, cara. Porque aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui tu não vê vírgula em canto nenhum. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa que ele tivesse multiplicado por 1000 os dois números, e aí sim, e fosse usar esse algoritmo. Então, eu não entendi direito, não me agradou, tá? Ele mantém a vírgula, né? Não, acho que não. Sei lá. Mas de novo, divisão, a gente não vai perder tempo com isso, tá? É aquela coisa que não vale a pena. É muito trabalho para nada, só tá dividindo um número por outro, tá? Não tá aprendendo nada muito útil. Isso aqui é interessante para te fazer as questões na prova e tudo mais. Rápido, né? Quanto mais rápido você costuma fazer divisão, mas aqui para mim ficar escrevendo, não, só umas continhas bobas isso aí. Isso aí não tem nada que tem interessante pra gente. Divisão por potência de 10. Bom, dividir por uma potência de 10 é a mesma coisa que deslocar a vírgula para a esquerda. Vocês já viram eu usando esse conceito aí para responder as questões mais rápido, né? Então, que nem esse 379,4 dividido por 10 é só tu deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Se tu multiplicando, tu desloca uma casa para a direita, dividindo, tu desloca uma casa para a esquerda. Só isso. Não tem nada mais do que isso. Então vamos pegar umas aqui para fazer. Pouco importa a resposta, né? Não é que pouco importa a resposta. A gente saber a resposta, a gente não quer ver a resposta. Então, questão, vou botar um aqui de novo. Tá começando a se repetir muito, né? 2, as listas não aumentam as coisas. Tá, então qual é que é o número? 3,84 dividido por 10. Tá. Bom, então eu tenho que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Só isso, tá dividindo por 10, desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Então ficaria, vamos botar aqui 3,84, né, o número. Só que agora a minha vírgula tem que sair aqui entre o 3 e o 8 e aí uma casa para a esquerda. Então ela vem parar aqui. Então essa daqui sumiu. Mas escrever 0,300, não, quer dizer, escrever vírgula 384 não dá, né? Então tem que botar um zero aqui para acompanhar ela. Então esse é o valor. Basicamente isso. É a mesma coisa de multiplicar, né? O conceito assim de estar deslocando a vírgula, só que aqui é o contrário, né? Essa outra é para a direita, essa é para a esquerda. Então B, vamos lá. O que nós temos aqui? 0,384. É isso. Essa outra é muito simples. Vamos pegar uma por 100 aqui, né? Só para dar uma variada na coisa. Vamos variar as coisas. Logo eu volto pro livro do ensino médio, né? Pra gente acabar com essa parte aqui.
Ainda vocês não vão me ver pulando questões, né? A gente vai fazer tudo o que aparecer pela frente, a gente vai fazer. Então a D é 274,5. 274,5. E dividido por 100, né, não é igual. Tá? Bom, se a vírgula tem que se deslocar agora 2 casas para a esquerda, então isso aqui vai ser 2,745. Daí a vírgula estava entre o 4 e o 5 aqui. Você deslocou uma casa, 2 casas veio parar entre o 2 e o 7. Só isso. Vamos ver se está certo. 2,745, exatamente. E é isso, o conceito é esse, nada demais. Vamos pegar um... esse 84,34 e vamos fazer. E 84,34 dividido por 100. O que vai dar essa coisa bela? Bom, tu vai deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, então vai ser vírgula 80, cadê o 8? 84, 34, pronto. Então ela estava aqui entre o 4 e o 3, né? Estava bem aqui. Você deslocou uma casa, 2 casas veio parar aqui atrás do 8. Posso deixá-la assim? Não pode. Tem que botar um 0 aqui no começo do número, mas que tu fez certinho de deslocar ela e deixar ela naquela posição, tu fez. Só não pode deixar assim a resposta. Então 0,8434 é a nossa resposta. 0,8434, beleza, muito bom. Vamos pegar uma aqui que falte números, né? Ela tem que se deslocar muito. Vamos ver, por 100 ainda não, por 1000 não, por 100. Essa daqui é interessante, tá? Essa daqui, acho que é por 100, né? É 0,012, então H. Acho que eu vou pular uma aqui. H, então é 0,012 dividido, opa, é por 100, 0,012 por 100. Tá. Isso aqui vai dar o quê? Bom, o que vai dar isso aí? Ninguém sabe, né? Tá, então vamos escrever o nosso número de qualquer jeito, 0,012. Tá, a minha vírgula se encontra aqui, tá paradinha. Ela tem que se deslocar 2 casas para a esquerda. Então, se tu adicionar um 0, ela se deslocou uma. Outro 0, se deslocou 2. Porque é como se ela estivesse aqui, ó. Bem aqui, exatamente aqui onde está piscando o coisinho do mouse, ó. Esquece essa parte de trás aqui. Então é como se a vírgula estivesse nesse local. Então, se ela se deslocar uma casa para a esquerda, ela vai vir parar aqui. Viria parar aqui se existisse esse 0, né? Se ela se deslocar 2 casas, ela viria parar aqui. Então, fizemos isso, né? 0,012 dividido por 100, a gente fez a vírgula se deslocar 2 casas para a esquerda. É só isso, essa coisa tranquila, serena. O que dá para notar aqui? Que se não tem número, se a vírgula não tá entre número nenhum, que ela tá, que nem nesse caso, ó, que ela tá entre 2 zeros, e depois do passado esses zeros aí, tu vai encontrar o primeiro número maior do que 0. Então, para te deslocar lá para a esquerda nesse caso, é só botar zeros aqui, ó. Do ladinho dela já, tu adiciona os 2 zeros, que é justamente a mesma quantidade de zeros que tem no divisor. Isso daqui não é bem uma regra, né? É só uma observação que eu fiz. Eu não estou garantindo que isso aqui vai funcionar sempre ou que seja prático, mas que nesse caso aqui que ela está cercada de 2 zeros, bastaria tu adicionar 2 zeros aqui do lado dela, que foi o que aconteceu aqui, ó, e tu desloca ela 2 casas para a esquerda.
Não é garantido que funcione sempre, não é prático, mas é o que aconteceu, não é mesmo? Então H aqui, vamos contar, ó. É 0, daí tem 3 zeros até chegar no 12. Aqui 0, tem 3 zeros até chegar no 12. Então a gente acertou a resposta. E a nossa I é o que? 0,07 dividido por 10. Vamos lá, fazê-la. Então a minha I é 0,07 dividido por 10. Então, se a gente copiar isso aqui, né? Copiar o número, vamos ser um pouco mais espertos desta vez. Copiamos aqui. Se tu quer deslocar uma casa para a esquerda, que a gente viu aqui, o que tu teria que fazer? Bom, se a tua vírgula se encontra nesse local, para deslocar uma casa para a esquerda, ela teria que vir parar bem aqui, né? Ela estava aqui. Você deslocou uma para a esquerda, só que tu não pode deixar desse jeito, então tu escreve um 0 aqui. Ou, que é a mesma coisa que se tu adicionasse um 0 entre o meio aqui, né? Também resolveria, mas acho que desse jeito aqui, visualizando, né, onde é que ela tava, onde é que ela tem que ir parar, provavelmente é melhor, né, pra ti que tá começando aí. Resolver essas coisas, ou revisando, sei lá. Tá, tem 2 zeros aqui antes do chegar no 7. Exato, entre a vírgula e o 7. Muito bem, muito bem, muito bem. Então fizemos bastante coisa. E efetue as divisões. Cara, não, obrigado, né? Eu já falei. 72. Aqui na verdade essas daqui só desloca a vírgula, né? Então aqui tu tem 72 dividido por 100, 10 ao quadrado. Então a tua vírgula que estava aqui na frente do 2 vai andar 2 casas para trás, vai vir parar aqui do ladinho do 0, 0,72 é a resposta dessa. Exatamente. A B é o cubo, então 65 dividido por 10 ao cubo, né? Então é 1000, tu sabe que a tua vírgula vai ter que se deslocar 3 casas para a esquerda. Então ela está aqui na frente do 5, se desloca uma, 2, vem parar aqui no lombo do 6, bem na bundinha, na verdade, do 6, né, embaixo. E aí ela tem que se deslocar mais uma, então vai ficar 0,065. Tá aí a resposta. Então, nada muito complicado, nada muito que a gente já não tenha visto aqui. A única diferença dessas questões aqui para essas de cima é que aqui em vez de estar escrito 10 ao quadrado, está escrito 100. E aqui em vez de estar escrito 10 ao cubo, está escrito 1000. Então, que é o que tem aqui, né? Então, nada demais. É só para ver se tu entendeu essa parte de potência também, tudo. Potenciação. A potência é uma multiplicação de fatores iguais. Sim, é verdade. A gente viu isso, não é mesmo, meus amiguinhos? Há muito tempo atrás a gente já viu essa parte. Mas é sempre bom relembrar. Então, 1,5 ao quadrado é a mesma coisa que 1,5 vezes 1,5. Impressionante, né? Coisas interessantíssimas, interessantíssimas. Ele está relembrando pra gente. Vamos lembrar que são válidas as convenções para os expoentes 1 e 0. Então, número elevado a 1 é o próprio número e o número elevado a 0 é 1. Exercícios, calcule as potências. E agora tem potência de número decimal. Nossa, que difícil. Quando que eu vou fazer essas multiplicações aqui na mão? Se eu tivesse uma mesa digitalizadora daquelas lá, eu até me arriscaria em fazer boa parte disso daqui por fazer, porque é fácil, né? É rápido, mas assim, escrevendo com mouse, não, muito obrigado. Calcule o valor das expressões. É uma multiplicação aqui, nossa, 1,2 elevado ao cubo. Quando que eu vou fazer isso aí? Quando, hein? Pergunte-me, quando que eu vou fazer? P igual a 0,7, que... Não, P ao quadrado, mas tá brincando comigo. Expressãozinha bobinha, não. Isso aí a gente não precisa, já viu bastante. Transformação de frações em números decimais. Para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Sério? Tu tá brincando comigo?
É sério mesmo? É sério que se eu tiver 2 dividido por 7, pra mim transformar isso num número decimal, basta eu fazer o 2 dividido pelo 7? Basta eu dividir o 2 pelo 7? Não pode. Eu realmente não acredito. Isso aqui a gente já prevê que vai dar 0, alguma coisa, né? Numerador menor que o denominador, vai dar 0, qualquer coisa aí. Mas é sério que é só dividir o numerador pelo denominador e eu transformo no número decimal? Cara, eu não sabia. Essa me pegou desprevenido mesmo. Ai, ai, só pode, cara. Tá certo, então. Divisão não exata. Observe que no quociente no quociente aparecerá o algarismo 7. Se repetindo, esse algarismo é chamado de período. Muito bem. Então 7 nonos é igual a 0,777. Tá, é uma dízima periódica simples. Isso daqui é interessante. Isso daqui a gente vai prestar um pouco de atenção quando for falado sobre, né, dízima periódica e tudo mais. Quando o autor der atenção para isso, a gente também vai prestar. Tá, observe que logo após a vírgula aparece o algarismo 8 que não se repete, tá? Parte não periódica, depois aparecer, lararara. Então 5 sextos é igual a 0,833, é uma dízima periódica composta, tá? Então se a gente for ver esse assunto aqui, depois a gente presta atenção. Dízima periódica simples, período é 6. Dízima periódica simples, período 18, começa a se repetir, né? Sempre esse valor. Aqui é simples e começa a repetir o 35 infinitamente. Aqui 877, então é composta, né? O 8 é uma vez só e depois é tudo 7. Tá, período 7, parte não periódica 8, tá. Aqui o período é 3 e a parte não periódica seria o 41, né? Então, período é 13, a não periódica é 41, tá. Transforme em números decimais as frações. Olha só, que aí tu faça as divisões. Que impressionante. Classifique em decimal exato, dízima periódica simples, dízima periódica composta. Tá, pelo menos não é tão difícil, mas, de novo, pra gente, né, que utilidade tem isso por enquanto? Nenhuma. Tá, exercícios complementares, transforme as frações em números decimais. Tá certo, faça a divisão. Impressionante. Transforme os números decimais em frações, já fizemos, muito obrigado. Efetue as adições, não. Subtração também não estou interessado em fazer. Calcule o valor das expressões também, não, muito obrigado. Efetue as multiplicações, não. Efetue divisão, não. Negócio muito demorado e que a gente já sabe fazer. Então, calcule o valor das expressões, não também. Multiplicação, subtração, nada que interessa. Calcule as potências, também pouco importa, a gente já viu potência, né? Calcule o valor das expressões, de novo, né? Nada demais. Muito bem, então não tem muita coisa aqui não. Qual o valor da expressão? Poxa, 1 meio mais 5,5, o que tu faria aqui? Vamos lá, vamos na verdade olhar o... que hora já é? 1h58 de gravação, então a gente vai continuar a partir daqui e eu vou resolver essa questão aqui no próximo vídeo porque ela é um pouco mais interessante, já tem coisinhas que tu tem que fazer, né? Essa daqui já ela merece uma atenção especial. Então, muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra por aí em qualquer canto da internet. Até mais.